Globo Rural faz hoje uma viagem gastronômica por terras paraenses. Um estado que sabe bem aproveitar o que a natureza dá. A mandioca é a base, mas está sempre muito bem acompanhada por uma infinidade de outros produtos da Amazônia. Os repórteres Camila Marconato e Sandro Queiroz revelam alguns dos segredos dessa cozinha, considerada uma das mais típicas do Brasil. Engrossa o que tá fino, aumenta o que tá pouco e na pança dá sustância. O dito popular revela a importância que os paraenses dão à sua farinha de mandioca. Aqui não se vive sem ela. O estado tem o maior consumo per capita do país. Na zona rural, por exemplo, um único habitante consome em média 70 quilos por ano. No mingau, no açaí, na sopa, no peixe, com arroz e feijão, pura mesmo. O importante é tê-la sempre por perto. E vem de longe a tradição. Os índios dominavam as técnicas do cultivo da mandioca muito antes da chegada dos portugueses. Mas engana-se quem acredita ser a farinha a única grande riqueza da culinária paraense. Por forte influência indígena e contribuições preciosas de portugueses e africanos, a mandioca aqui tem muitos outros usos, e não só ela. Até mesmo o desenvolvimento do estado se deu às voltas da cozinha, com a exploração de ervas e especiarias, as chamadas drogas do sertão, como explica o historiador Heraldo Maués. As drogas do sertão foram um sucedâneo das chamadas especiarias do Oriente. Quando os portugueses chegaram aqui, eles se maravilharam, aliás, os espanhóis também, com a existência de canela. Os exploradores espanhóis diziam que a Amazônia era o país do Eldorado e da canela. Mas aqui, a droga do sertão mais importante era o cacau. Além do cacau, o cravo, a salsa parrilha, a própria borracha era considerada uma droga do sertão, enfim. Isso tudo foi explorado intensivamente nos séculos 17 e 18 e constituiu a principal riqueza da Amazônia até, pelo menos, o início do século 19, sobretudo do cacau. A exploração das chamadas drogas do sertão fez Belém crescer. No final do século 17, para centralizar esse comércio e cobrar impostos, os portugueses criaram o ver-o-peso. Até hoje, um dos maiores mercados abertos da América Latina. O principal entreposto comercial de Belém fica às margens da Baía do Guajará. Os barcos chegam cedinho, trazendo produtos do rio e da floresta, que são vendidos nas mais de 2.000 barracas espalhadas ao redor do mercado de peixe. Esse aí, todo de ferro, cartão postal da cidade. Ele é o ponto de convergência de todas as pessoas da cidade, aqui todos os níveis sociais, porque afinal de contas tem diversos tipos de ingredientes, do mais simples ao mais sofisticado. Fábio Cecília, chefe de cozinha e presidente no Pará da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, nos leva para conhecer o mercado. Ele é cliente assíduo e avisa, aqui tem de tudo. Artesanato, bicho vivo, bicho morto, bicho salgado, castanha, farinha, açaí, tucupi, jambu, tempero, folhas, cheiros. Ufa, e tem muito mais. Aqui é o lugar das ervas. Tem uso místico, medicinal, estético e também para a nossa culinária. Aqui tem de tudo também. De tudo. Olha só, o cheiro do Pará é muito procurado. E serve para quê o cheiro do Pará? O cheiro do Pará para trazer sorte, paz, prosperidade, amor. Então é bom mesmo? Ah, é muito bom, né, amor? E ela é minha fornecedora de manjericão, de catinga de mulata, que é uma erva que faz um pesto maravilhoso. Apesar das aplicações místicas e medicinais, é excelente na culinária. Tem a baunilha, que é a fava de uma orquídea, também da região, que nós usamos. E a dona Coló, então, atende restaurante, mulher sem marido, marido sem mulher, a senhora atende tudo? Tudo, amor. Serve para tudo, Eu quero saber se tem alguma coisa que serve para emagrecer. Tem, você quer ficar light, filha? Eu quero ficar bem magrinha. Bem magrinha. Olha, você já viu aqui como eu era gorda? E agora estou ficando esbelte. Olha, eu tomo a pata de vaca, eu tomo a açoita a cavalo, a folha do lacre. E aí tá ficando bem, Olha, bem magrinha. Estou ficando light, filha.
encantos não estão restritos apenas ao corredor das ervas. O cheiro e o colorido das frutas também seduz. Cupuaçu, pupunha, abacaba, bacuri. Meio azedinho, né? É. Se você observar, o cheiro, ele é floral. Ele lembra flores. Ele é bem elegante, para mim é uma das frutas mais sofisticadas. Quem prova o bacuri sempre diz, eu estou provando algo novo. É difícil comparar, porque ele tem gosto de bacuri. Bacuri, tá certo. O mercado de ferro, com suas torres imponentes, é um capítulo à parte. Os peixes da Amazônia são o destaque. Pirarucu, tucunaré ou o impressionante filhote, que ainda jovem passa dos 50 quilos. A culinária paraense pode ser apreciada em espaços populares e em ambientes mais requintados, como a Estação das Docas, um antigo porto abandonado, revitalizado para funcionar como centro gastronômico. No quiosque de sorvetes, a variedade de sabores amazônicos atrai. Tá tomando sorvete do quê? Cupuaçu e Carcê no Pará. É de tapioca. Aqui a gente só vai tomar os sabores típicos da região, né? Tapioca, cupuaçu, de açaí. É um sorvete de tapioca mesmo. Você sente o sabor da tapioca. Você não encontra em qualquer lugar. Pois é, sorvete de tapioca, um tipo de farinha de mandioca. Tá certo, no Pará é realmente difícil fazer qualquer refeição, um lanchinho que seja, sem alguma coisa de mandioca. Tamanho consumo faz com que o cultivo e o processamento da raiz movimente a economia do estado, como ressalta o técnico da Emater, Rosival Posidônio. É a principal cultura realmente da agricultura familiar no estado. Beneficia diretamente no que diz respeito à geração de emprego, só em 2 elos da cadeia produtiva, que seria a produção de raiz e o processamento, em torno de 200 mil empregos. Nesta agroindústria dá para se ter uma ideia. O principal negócio é a farinha, mas nada de desperdício. Os outros subprodutos são vendidos também, tudo feito com mandioca brava. A fábrica processa 200 toneladas de mandioca por semana. Metade vem de lavouras próprias. O restante, o dono, seu Almir Araújo, compra de 30 produtores da região. Quase toda a produção fica no Pará mesmo, para abastecer um consumidor exigente. A farinha aqui tem que ser caprichada mesmo. Se não for bem feita, não passa no padrão e vai vender com preço pela metade do custo. Porque o consumidor aqui sabe diferenciar uma farinha boa de uma farinha ruim. Sabe, ele não compra fraca, não. Na agroindústria, toda a mandioca que chega vai para o descascador, uma máquina grande que adianta o serviço, mas não acaba. A finalização fica por conta de pessoas habilidosas como Nilson da Conceição Barbosa. Você já era rápido assim quando você começou? Sempre. Sempre fui ligeiro na mão mesmo, né? E tem que ser ligeiro aqui? Sei. Por quê, hein? Porque não ganha nada, né? Quem é devagar aqui não ganha nada. Vocês ganham por produção. Produção. Quanto que você ganha? Faixa de R$40. R$40 por dia? Sim. E o que você precisa fazer para ganhar esses R$40? Tem que fazer 40 caixas, né? 40 caixas. Então você ganha R$1 por caixa dessa que você descasca. Parte da mandioca descascada segue direto para o triturador, para virar farinha seca. Outra parte fica de molho em tanques como esses, por cerca de 3 dias, fermentando. Passados os 3 dias, olha só como é que fica a mandioca. Por causa da fermentação, o cheirinho aqui nesses tanques não é nada agradável. Mas nesse ponto, desse jeito, ela já está pronta para ir para o triturador e virar farinha d'água. Farinha d'água, ou puba, como também é conhecida, é muito apreciada no Pará. Invenção dos índios. Para produzi-la, eles deixam a mandioca no rio fermentando por 7, 8 dias. Fica tão mole que é só espremer e deixar secar. Hoje em dia, depois de amolecida, a mandioca segue para o mesmo triturador para onde vai a raiz seca. E o processo daí por diante é idêntico. Claro que uma de cada vez, para não misturar. O paraense prefere farinha amarela, feita, claro, com a mandioca amarela. Quando a raiz é branca, eles usam um corante natural. A massa que sai do triturador é lavada e espremida num pano.
Esse caldão amarelo é o famoso tucupi, usado em muitos pratos da culinária paraense. Dele vem também a goma, extraída num processo de decantação. O tucupi descansa por cerca de 24 horas e no fundo vai ficando essa pasta branca. Assim como o tucupi, a goma também é muito utilizada na culinária regional. Mas vamos voltar à farinha. A massa da mandioca é triturada mais uma vez. E daqui vai para a prensa. Já mais sequinha é esfarelada. Depois de prensada e esfarelada, a massa da mandioca vem para esses fornos de escaldagem, que é um diferencial do processo de produção de farinha aqui do Pará. Por quê, hein, Rosivaldo? Bem, para que a farinha torre, é preciso que ela passe pelo processo de escaldamento. Se isso não acontecer, a farinha não torra, ela simplesmente desidrata, ela simplesmente seca ao forno. O escaldamento que você chama é um cozimento. É um cozimento. Quer dizer, essa crocância da farinha paraense, quem garante são esses fornos. Exatamente. O fator determinante dentro desse processo é exatamente quando ela é escaldada. A farinha escaldada ainda torra em outro forno. Depois é padronizada, classificada e embalada. Agroindústrias assim são exceção no Pará. A maior parte da farinha e dos outros subprodutos vem de pequenas propriedades. No campo, famílias e mais famílias se dividem na tarefa de abastecer o mercado. Cada uma se especializa em alguma coisa. Dona Dulcineia Pastana de Araújo tem 65 anos e 10 filhos. 9 deles trabalham com mandioca, cada um na sua propriedade. Cada um tem sua fábricazinha de tirar o tucupi, a goma. É mais goma e tucupi que vocês trabalham. Enquanto na casa de uma das filhas, a mandioca é ralada e lavada para extração da goma e do tucupi. Na casa do outro filho, seu Luiz, o tucupi já está no tacho, fervendo. Ele e a mulher embalam a iguaria que vai ser vendida em feiras e restaurantes. Ao mesmo tempo, o genro da dona Dulcineia, o Rony, colhe a mandioca. Separa a raiz e as folhas, chamadas aqui no Pará de maniva. Elas são apreciadíssimas. Cozidas por dias e dias, são o ingrediente principal da maniçoba, um tipo de feijoada sem feijão. O processamento dessas folhas também é fonte de renda no Pará. O senhor já vende ela Eles querem comprar cozida. já pronta. Colocou a comida agora, meio-dia já está almoçando a maniçoba. Se não cozinhar muito, o que acontece? Não, ela fica com gosto de verde, de crua, né? Aí não presta. Não presta, não. E a senhora faz muita maniçoba? Faço, tempero ela e passa 2, 3 dias temperando ela para comer, bem apurada mesmo. E o pessoal gosta da sua maniçoba? Ixi, demais. Ah, é? Fica bem gostosa mesmo. Ela é a veterana aqui. Daqui dela a gente já fomos pegando o ritmo e fomos aprendendo e tocando para frente. E pelo jeito a tradição vai continuar, porque seus dois Com filhos certeza. hoje trabalham com você, Se né? Deus quiser. Com certeza. É um bom negócio aqui no Pará? É, pra gente é, né? Um ramo de vida que a gente tem é esse aqui, né? A gente tem um terrenozinho grande, um pouco maior, aí dá para todo mundo trabalhar, né? As folhas de mandioca, as farinhas, a goma, o tucupi são vendidos para intermediários ou pelos próprios produtores, em mercados e feiras livres. Feiras que fizeram a fama de alguns. Em Belém não tem quem não saiba dizer, por exemplo, quem é a dona Eliette do tucupi. Nos finais de semana, ela chega a vender mais de 500 litros do produto. Eu fiquei viúva com 8 filhos, aí comecei a trabalhar na feira. Fui botando umas garrafinhas de tucupi, aí colou, aí pronto. Criei meus filhos todinhos, estudando e trabalhando comigo. Estudando de tarde e trabalhando comigo de manhã. E pronto, está tudo criado, graças a Deus não tem nenhum ladrão. Sozinha e Deus. Tudo com tucupi? Tudo com tucupi. O tucupi de tantas Elietes é essencial no pato no tucupi. Perfuma o tacacá, um caldo de origem indígena muito consumido nas ruas de Belém. Das folhas da mandioca vem a maniçoba. As farinhas se misturam aos peixes e outros pratos, que vão ganhando ainda sabores, aromas e cores com as ervas e frutas da Amazônia. Ingredientes que garantem renda a milhares de famílias e fazem da culinária paraense uma das mais autênticas do Brasil.
A partir de amanhã nós vamos mostrar como é que se faz esses pratos todos que você viu aí na reportagem. Tem pato no tucupi, muqueca de filhote, maniçoba, muito mais. Começando amanhã pelo tacacá. Bom dia e feliz Páscoa! O Globo Rural volta amanhã às 6h10 da manhã. Um bom domingo de Páscoa para você.